Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido BTLG, mas eu acho que fazia tempo que eu não descia tanta lenha no fundo imobiliário quanto foi no vídeo passado, mas não pelo fundo em si, porque para mim o BTLG ele assumiu literalmente o segundo posto de fundo de logística e está muito próximo em termos de qualidade de portfólio do HGLG. Porém, o relatório gerencial, por mais que seja um relatório bom, e a parte da DRE também, eu sempre elogio a DRE, que para mim é a melhor DRE que a gente tem em termos de fundo de logística, mas o que adianta você ter um baita de um relatório gerencial se você demora 2, 3 meses para publicar? Aí fica difícil, porque a gente está em abril e até o último mês a gente faz um pouco de tempo, eles soltaram o relatório de janeiro no finalzinho de março, não, começo de abril, foi no começo de abril, um absurdo. E aí eu desci tanta lenha, será que eu não sei se eles viram o vídeo e soltaram o relatório de fevereiro agora em abril também. Assim, continua sendo um absurdo, porque a gente está falando, a gente tá agora na segunda quinzena já de abril e soltaram o relatório de fevereiro, sendo que fundos TRFX, todos os fundos da Quineia, o HGLG, já estão tudo com os relatórios de março. Então a gente está vendo o relatório dados de fevereiro. Isso é muito ruim para quem analisa fundo imobiliário. Melhorou um pouquinho, voltou para o que era antes, porque ele ainda estava com essa questão de estar 2 meses, aí depois ficou quase 3, agora voltou para 2. Vamos ver, não custa nada, né? Mas vamos lá, porque inclusive ele já traz dados atuais de abril no relatório, então que daria para fazer. Então vamos lá, nosso querido BTLG, que passou recentemente por uma emissão gigantesca, 1,5 bi. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, bom, fevereiro agora de 2024, o relatório. Aqui ó, já incluiu a 13ª, as cotas integralizadas, mas aqui pessoal, a gente já recebeu, né? Quem é cotista já recebeu há um bom tempo esses rendimentos, né? Então a gente pula essa parte. Patrimônio dele já por quase 4,5 bi, como a gente já vem falando há um bom tempo, agora já está tudo integralizadinho, tudo direitinho. O valor patrimonial por cota caiu um pouco em relação ao mês passado, exatamente porque agora ele está com muito dinheiro em caixa, né? A gente vai falar um pouco sobre as compras que ele pretende fazer, mas ele está com muito dinheiro em caixa, então isso faz o valor patrimonial cair um pouquinho. 76 centavos por cota, manteve o rendimento dele normal. Um aumento grande de cotistas, ele estava com menos de 300 mil, foi para 307, 308. Dividend yield caiu também, porque ele é em função dessa questão de ele estar com muito recurso em caixa, né? Então acaba que caiu um pouco também. Não alterou nada ainda em relação a imóveis, a vacância, a BL, porque os imóveis ainda não entraram no portfólio, beleza? Bom, deixa eu aumentar aqui, a gente tem bastante coisa para falar. Então, deixa eu jogar para cá. Então, pessoal, agora em fevereiro, a gente pula isso, né? Pagou 76 centavos por cota, 8,8 de yield. Aqui, pessoal, o fundo ele recebeu o sinal da venda do BTLG São Bernardo, no valor de 25 milhões. O saldo restante de 187 será recebido em 12 meses, dividido em 3 parcelas iguais. O fundo negociou esse aumento gigantesco, né, de 12 milhões por dia. Então isso, pessoal, é muito legal porque fez com que o BTLG, esse aumento que o fundo teve, ele passou a integrar índices internacionais. Isso, para quem é investidor do HGLG, já está acostumado com isso, porque é um movimento que, quando eles anunciam que o índice vai ser rebalanceado. Então, por exemplo, se o índice que o HGLG faz parte, ele representa 2% do índice. E aí o gestor decide reduzir a proporção do HGLG, ele vai lá e vende um monte de cota, aí a cota do HGLG cai. Se ao contrário, ele aumenta a posição do índice, ele vai lá e compra. Isso normalmente acontece, até as pessoas ficam ansiosas quando acontece essa questão nos fundos do HGLG, por exemplo, que pode abrir oportunidade de compra, e o BTLG, isso é muito bom, né? Ele passou a integrar alguns principais índices internacionais, isso é muito bom para o fundo. Bom, pessoal, sobre eventos mais recentes, o fundo terminou
a emissão, e aí ele já publicou a fungibilidade das cotas, e aqui, pessoal, é um ponto de conceito que eu preciso, é muito importante, porque foi a partir do dia 17, essa semana passada, agora eu não sei quando que tá saindo esse vídeo aqui, semana passada, dia 17, o BTLG passou a conversão dos recibos que vocês, quem participou tanto do direito de preferência quanto da oferta, eles foram convertidos em cotas e liberados para a negociação no dia 18. E, inclusive, foi até um dia que o BTLG caiu a cotação, porque é dia que as pessoas participaram da emissão e venderam as cotas, para poder ganhar nessa diferença da emissão. Mas o que eu quero só é um conceito mais contábil, pessoal. Muitas pessoas chamam esse evento de integralização. E, na verdade, pessoal, a integralização, de fato, integralizar é quando há o débito financeiro na sua conta. Então, se você passa pelo período de direito de preferência, exerce o direito, e aí você tem que ter aquele dia que você tem que ter o dinheiro na conta, que é o data da liquidação, é esse dia que integraliza. É esse dia que o capital passa a integralizar o patrimônio do fundo. Então, só não confundam, não chamem isso de integralização, tá, pessoal? Isso aqui é a data da conversão, a gente chama de fungibilidade, né? É fungibilidade, acho que esse é o nome. Mas é a data que converte o recibo em cotas, tá bom? Então, só para vocês, então isso aconteceu no dia 18, então teve até lá no grupo do WhatsApp algumas pessoas viram que caiu bastante o BTLG, mas isso é normal quando acontece essa conversão, e principalmente em fundo muito grande. Bom, continuando aqui, e aí, vamos lá, agora o fundo ele celebrou aqui, já começa as movimentações. A gente está falando de 15 de abril, né? Em um relatório de fevereiro. Agora a gente só precisa ver quando é que isso aqui vai aparecer, os ativos, quando finalizar os ativos vão aparecer, vai ser no relatório do Natal. O fundo celebrou uma carta de intenções para aquisição de um portfólio composto por 11 ativos logísticos, dos quais 93% da receita está localizada no raio 60 de São Paulo. O valor da transação é de 1,75 bi e envolve um pagamento parcelado de 65% à vista e 35% parcelado pelo IPCA. Vamos falar um pouquinho sobre essa compra aqui. Então, olha só, aqui saiu o fato relevante, né? Ó, na data de hoje, o fundo celebrou a carta de intenções com objeto potencial aquisição do portfólio composto por 11 ativos, no raio até raio 60 de São Paulo, 550 milhões. A aquisição representa um montante de 1,75 bi, a primeira parcela 65%, 1,14, e aqui vai ser basicamente recurso da emissão, na data do fechamento, e a segunda 611 milhões após 18 meses corrigidos pelo IPCA. E aqui eles falam que o pagamento parcelado acompanha o recebimento integral das receitas. Isso é bom, porque você paga uma parte e vai pagar somente o restante, eles colocam aqui após 18 meses, só que você já está recebendo o valor integral dos aluguéis, o que eleva o cap rate da negociação. E aí a gente está falando, pessoal, de um cap rate de 9 a 10%, é muito interessante, porque lembra, pessoal, isso eu sempre gosto de falar quando a gente está falando de cap rate. Quem está comprando, o cap rate ele precisa ser alto, e quem está vendendo é melhor que o cap rate esteja baixo. Lembrando por quê? Na parte de cima da fração é o retorno, o aluguel que o imóvel recebe. E na parte de baixo é o valor do imóvel. Então, se a gente tem um valor menor aqui embaixo, ou seja, um valor menor do imóvel, significa que o cap rate vai ser maior, porque você tem um valor fixo aqui em cima, por exemplo, 100 mil. Se o valor do imóvel for 1 milhão, o cap rate é 10. Se o valor do imóvel for 800, o cap rate vai ser mais do que 10. Então, significa que o fundo que está comprando pagou mais barato no imóvel. Então, para quem está vendendo, o cap rate tem que ser menor. Você vê negociação de cap rate 4, 5, 6, esse é excelente para quem está vendendo. Agora, para quem está comprando, e para a gente que é cotista do BTLG, quanto maior o cap rate da compra, melhor. Significa que ele está recebendo um ativo que está gerando receita e pagou menos é um valor interessante. Por isso que esses valores de 9 e 10 de cap rate são muito bons. Tá? Então isso está nesse processo aqui, então a gente tem que aguardar para saber como é que vai ser, se vão ter alguma documentação mostrando quais são os ativos, a gente ainda não sabe, beleza?
Bom, continuando aqui na nossa cartinha, outro ponto, o fundo ele celebrou no dia 16 de abril a venda de 2 ativos, o BTLG Feira de Santana e o Guarulhos, que a gente já tinha até falado nos relatórios anteriores. Inclusive eu até suspeitava que fosse de... Na verdade eu tinha falado acho que de Cabo Sangustinho, se eu não me engano. Então celebrou a venda desses ativos. E aí pessoal, vamos lá para o fato, que eu prefiro olhar pelo fato relevante do que ali pelo relatório, que é mais importante, é mais informação. Então, vamos lá, foi feita a venda desse o Feira de Santana, com com área total de 11.295 e o outro de Guarulhos com 20.247. E aqui, pessoal, foi meio que uma troca, na verdade, né? Foi praticamente e eu vejo que foi uma relação de ganha-ganha nesse caso. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, como é que foi a venda? A primeira parcela do total de 133, 71 milhões. O fundo vai receber. Na verdade, quem está comprando esses imóveis é o TRBL, que é o da Rio Bravo. Ele está comprando esses imóveis, então ele pagou 71 milhões, sendo que 51 milhões em dinheiro e 20 milhões em cotas do próprio fundo. E as demais parcelas, depois eu vou entrar até no próprio fato do Telos, né, do TRLB, para mostrar exatamente como é que funcionou essa compra. E aqui, pessoal, a gente tem que ponderar alguns pontos aqui. Obviamente, você como cotista e você como dono do imóvel, é muito melhor você receber em dinheiro do que você receber em cotas de um outro fundo. Mas a gente tem que olhar como é que foi a negociação em si. Qual que é a previsão desse fundo? E parece que eu não acompanho o TRBL. Aliás, se vocês quiserem que eu acompanhe ele, deixa aqui nos comentários que eu vou ver a aderência para acompanhar esse fundo aqui no canal. Precisa ver como é que foi a negociação, a gente já vai falar sobre isso. E sim, olhando de cara, o primeiro ponto eu particularmente prefiro que o fundo receba em dinheiro, isso e não em cotas de outro fundo. Mas a gente tem que avaliar para ver como é que foi a negociação. Então, o impacto financeiro vai ser de 82 centavos, que vai ser distribuído ao longo do prazo. Deixa eu diminuir aqui, só para a gente ver os racionais, né, que eles colocam, que aqui é a palavra do gestor sobre essas vendas, né, que eles consideram que uma compra assertiva ela é quando é comprado barato e vendido caro, isso é meio óbvio, né? Então eles colocam aqui aquisições oportunísticas, só que a parte do Ambev Feira, que é lá de Feira de Santana, que está alugado para a Ambev, ela foi uma operação estruturada em 22, que incorporou outro fundo imobiliário, esse VVPR, e aí teve desconto patrimonial e o próprio BTLG Guarulhos, que foi adquirido em 21 também. E aí eles falam sobre a gestão de vendas. Então aqui, pessoal, é mais um viés de framing que a gente gosta, né? Que é os racionais por trás da compra e da venda. Aqui falando... E aí, pessoal, o que me chamou a atenção nessa negociação, por isso que para mim não foi tão ruim o fato de você receber em termos de cotas uma parte por causa disso daqui. Esse preço por metro quadrado, nós estamos falando, cara, é um preço colossal, 4.300 reais o metro quadrado. A gente pega aqueles imóveis, baita imóveis no raio 30 que o HGLG comprou, lá na penúltima emissão, que ele pagou por volta de 4.100, 4.200, e a gente já falou que ele pagou caro, se a gente for pegar, não pagou caro, porque os imóveis são bons, mas assim, eu fiquei impressionado com esses valores, aproximadamente 4.300 reais por metro quadrado, vendeu extremamente bem o BTLG. Por isso que eu falo, né, pessoal, a gente está falando de um ponto, um fundo ele está pagando em cota e está pagando um pouco mais caro, e por outro lado, o BTLG está recebendo em cotas e, porém, vendeu num preço extremamente interessante. Então, por isso que eu falo que, na minha visão, foi uma relação de ganha-ganha para os dois lados. E aqui, pessoal, só o fato relevante lá do Telos, do Rio Bravo, né, do fundo de logística, aqui é só o fluxo daqueles pagamentos, né, 71 milhões pagos nesta data, 20 milhões paga 6 meses após a primeira parcela, ou seja, dia 16 de outubro, e aqui é bom
para vocês acompanharem o fluxo de recebimento do BTLG, desses valores, para a gente poder fazer as contas. Só que a questão é a seguinte, o fundo vai receber 16 de outubro, como ele publica relatório, as DREs, sempre 2, 3 meses depois, a gente só vai ver isso em 2025, esse valor aqui de 16 de outubro. Terceira parcela em 16 de abril, eu dou risada, mas é um absurdo isso, tá? 16 de abril de 25 e a quarta parcela de 20 milhões também em 16 de abril, sendo que todas elas corrigidas pelo IPCA. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui. Aqui tem o racional, né, por parte do Telos Logística, né, e aqui, pessoal, o dividend yield, por quê? Aqui nesse caso, por que agora é a parte boa para o Telos? Ele paga o imóvel parcelado e já recebe os aluguéis a partir do primeiro pagamento. Então, aqui a gente tem essa questão, você está pagando um pouco mais caro no metro quadrado, porém você parcelou uma grande parte que você vai pagar em 4 parcelas, porém você a partir da primeira você já passa a receber o valor do aluguel integral. Então, por isso que eu volto a falar, para mim foi uma operação de ganha-ganha. Então a gente está aqui, né, pessoal, falando sobre essa parte. Então a aquisição, a conclusão já foi feita e o BTLG voltou a ter mais ganho de capital, que ele fez bastante venda de ganho de capital. E aqui a gente volta para o resultado, né, pessoal? Voltou a pagar 76 centavos, né, que é o padrão dele, 76 centavos nesse guidance aqui de 74 a 78. Aqui a DRE que eu sempre falo para vocês que para mim é uma grande DRE. E se a gente for ver, pessoal, o NOI dele, que é o Funds from Operation, quem assistiu o vídeo de shoppings que eu coloquei num domingo aí recente, eu falo bastante do NOI, que é um indicador usado mais para shopping, mas até cito o BTLG que ele usa, que na verdade é o FFO aqui, né, que é o Funds from Operation, que é o resultado operacional. E se a gente for ver em linha, ele está gerando 63 centavos, entre 62, 61, 63 centavos de resultado operacional e vem pagando 76 centavos, ou seja, ele ainda não gera resultado operacional capaz de manter o dividendo que ele está pagando. E aí, obviamente, é a questão da venda. Então ele paga esse valor a mais exatamente por causa do ganho de capital. Ele precisa do ganho de capital para poder pagar o guidance que ele colocou. Vamos ver agora com a aquisição desses novos imóveis se ele tem condição de manter sustentável o pagamento de dividendos sem contar com a venda, embora ele ainda tenha algum lucro projetado para receber. A gente falou, lembra, do 307, então ele já fez uma parte agora, né, com essas vendas, mas ainda tem algum lucro para poder receber. Então, só para a gente fechar aqui, né, a parte de essa é o NOI mesmo dele, está entre 60 e 63 e paga 76 centavos. Mas de qualquer maneira, ele ainda teve um acúmulo aqui de gordura para poder manter esse pagamento acima do Funds from Operation, tá? Aqui a parte da emissão, captou 1,5 bi, que a gente já sabe, né? Então, em 15 ativos de diligência avançada, a gente está falando aqui de 11, né? Então, tem mais 4 que eles ainda não tem do quais são esses imóveis. Aqui a parte da distribuição, revisional não mudou nada, então ele não fez nenhuma revisional ainda. Ou, pessoal, eles colocam aqui, é um ponto que eu sinceramente eu não sei dizer se a partir do momento que eles fazem a revisional eles tiram esse valor ou eles consideram que é 19% para 2024. Eu acredito que é isso, tá? Mas eu venho acompanhando para ver se vai reduzir esse valor para 2024. Mas não teve nenhuma mudança ainda, né? Porque os imóveis ainda não foram... A mudança que na verdade aconteceu foi uma redução da alavancagem, mas não por pagamento, e sim por aumento do patrimônio, porque o LTV dela, a alavancagem em relação ao patrimônio, estava em 5, quase 6%, agora caiu para 3,4%, exatamente por causa do recurso que entrou da emissão e vai ser alocado em imóvel. Então, a redução de alavancagem do BTLG foi por meio do aumento do patrimônio e não por causa de pagamento em si, mas super tranquila. Bom, pessoal, era isso. Ficou um vídeo um pouquinho longo, porque a gente precisava mostrar essas movimentações e continuo a insistir para eles atualizarem e publicarem o relatório pelo menos com um mês, como é a grande maioria dos fundos, inclusive concorrentes e pares do BTLG, tá bom? Bom, pessoal, espero vocês no próximo vídeo.